forte essa manifestação aqui hoje. Mas em nome de Jesus eu profetizo que gente vai sair daqui hoje curado. Gente vai sair daqui hoje transformado. Não é por causa da ministração do pastor Jairo. O pastor Jairo é só um canal. Mas é por causa da presença de Deus que está aqui. Ela é real e ela manifesta entre nós. Por causa da graça de Deus, por causa da unção dos céus que está sobre essa casa, sobre esse lugar. 1 Samuel, capítulo 10, nós vamos ler bastante coisa, gente. Então, posso só trocar, que acho que isso daí é melhor, né? Nós vamos ler do primeiro verso até o verso 24. Mas por gentileza, amado, cutuca teu irmão e fala assim, não dorme não, irmão. Vamos lá, vou tentar ser o mais rápido que eu puder, mas é que eu preciso que você entenda todo esse contexto para a gente chegar no tema dessa mensagem de hoje. Diz assim o texto, 1 Samuel capítulo 10, verso 1. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. E eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Verso 3. E então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outros 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, e você deve aceitar. Verso 5. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e com eles você profetizará e serás um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus estará contigo. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei para oferecer holocausto e sacrifício de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio à sua direção, o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Verso 11. Quando os que já o conheciam, viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Verso 12. Um homem daquele lugar respondeu: quem é o pai deles? De modo que isto se tornou um ditado: Saul está entre os profetas. Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Verso 14. E então o tio de Saul perguntou a ele, seu servo, e ao seu servo: onde vocês foram? E eles responderam: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. E o que Samuel lhes disse? Perguntou o tio. E ele respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio que Samuel tinha dito sobre o reino. Verso 17. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito, libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam, mas agora vocês rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias e disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso agora, apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e clãs. Verso 20. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, e a de Benjamim foi escolhida. Verso 21. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e a clã de Matri foi a escolhida. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram
ele não foi encontrado. Verso 22, e consultaram novamente o Senhor, dizendo, perguntando, ele já chegou? E o Senhor respondeu, sim, mas está escondido no meio das bagagens. Verso 23, e correram e o tiraram de lá, quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam nos seus ombros. E Samuel disse a todos, vocês veem esse homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre o povo. Então todos gritaram, viva o rei. Eu quero voltar só rapidamente para esse verso 22, quando perguntaram e consultaram ao Senhor, dizendo, ele já chegou? E o Senhor respondeu assim, sim, mas ele está escondido no meio das bagagens. Cauê, deu para fazer a arte do tema? O tema da mensagem desta noite, coloca para mim por gentileza. Eu quero que você repita comigo. Diga assim, chega de se esconder. Você pode cutucar 1, 2, 3 pessoas que estiverem mais próximas de você, dizendo, chega de se esconder. Para de se esconder, irmão. Chega de se esconder. Ó, que lindo. Isso aí. Chega de se esconder. Amados, vamos para o contexto histórico rapidinho, porque depois tem muita coisa para a gente ministrar nessa palavra. O contexto histórico fala sobre uma transição de Israel. Fala sobre uma transição do povo hebreu, judeu, que agora tinha sua terra. Esse povo que saiu do cativeiro egípcio, o próprio texto vai citar isso. Passaram 40 anos no deserto até chegar na terra prometida, Canaã, e lá eles se estabeleceram, venceram exércitos, adentraram a terra e tomaram posse. Tantos homens foram chamados, e também mulher, chamada por Deus para serem juízes em Israel, nesse período, nesse tempo, nessa transição. Por quê? Porque era uma forma de Deus manter a sua teocracia, governo de Deus, sobre o povo. Então Deus escolhia juízes, Deus estabelecia juízes sobre a nação de Israel, da qual o último deles, ao que tudo indica, seja o próprio Samuel, profeta Samuel, juiz, sacerdote, como você preferir chamar. Mas eram homens, e como eu falei, até uma das mulheres também, que foram juízes sobre Israel e que governaram sobre Israel e que indicavam o caminho. Quem está me entendendo, diga amém. Mas aí se você voltar um pouquinho, acho que 2 capítulos, se não me engano capítulo 8, vai dizer que Samuel, o profeta Samuel, esse último juiz, esse último sacerdote em Israel, ele já estava velho, passado de idade. E os seus 2 filhos não eram homens confiáveis. Eles também eram sacerdotes, eles tinham aprendido com o pai, porém eles não tinham o caráter do pai. E aí a nação de Israel, percebendo que quando era se oferecido sacrifícios, ou quando era se pedido para que eles julgassem alguma causa, eles davam um jeitinho de serem corruptos, de ganharem um pouquinho mais para julgar a causa de alguém favorável. Quem está me entendendo, diga amém. Então a corrupção não começou agora, amado, já tem desde que o mundo é mundo, infelizmente. E então quando esses 2 filhos de Samuel, do profeta Samuel, começam a ser destacados negativamente pela nação de Israel, o povo começa a dizer, Samuel, o que a gente vai fazer? Aí presta atenção nisso aqui, porque aqui começa a primeira chave dessa mensagem de hoje. Lá pelo capítulo 8, 9, vai dizer que quando a nação, entre aspas, aperta o profeta Samuel, dizendo sobre isso, o Senhor já está velho e os seus filhos não são confiáveis, eles começam a dizer assim, por que o Senhor não ora a Deus e não pede a Deus para que nos dê um rei, monarquia? Mas por que a gente quer um rei? Por que a gente quer monarquia? Porque a gente olha para todos os outros povos, para todos os outros governos, e a gente percebe que todos eles têm um rei, só a gente que não tem. Amado, nós vivemos hoje uma geração, quem sabe, de certa forma, muito parecida com essa geração, que é uma geração que ao invés de ser diferente, fazer a diferença e ser um exemplo para que outros sigam, começa a olhar o exemplo dos outros que deveriam nos olhar como exemplo e começar a segui-los. É o povo de Israel que deveria olhar e dizer assim, nós temos um juiz, nós temos um governo teocrático, Deus mandando, Deus governando, e tudo isso faz com que nós sejamos mais abençoados do que as outras nações.
Mas agora o povo está dizendo assim, não, a gente quer o que os outros têm. Ei, não tenha inveja daqueles que estão lá fora, e quem sabe tenham, entre aspas, aquilo que parece que você não tem. Fica tranquilo, aquilo que você carrega é muito maior do que eles carregam. Mas pastor, eu quero ter o carro que aquela pessoa tem, eu quero ter a casa que aquele outro tem, eu quero ter o lugar na empresa que aquele outro tem. Eu não estou dizendo aqui, por favor, entenda, não estou falando aqui de inveja, tá? Estou falando de expectativa. Eu quero estar também em tal posição que aquela outra pessoa está. Mas amado, fica tranquilo, você já tem muito mais do que qualquer outra pessoa lá fora possa ter. Você tem Deus, e é Ele quem te governa, é Ele quem te direciona, é Ele quem te caminha. E pode ficar tranquilo, se é da vontade dEle, Ele vai te colocar lá. Mas para a gente resumir, isso aqui tudo é porque eu quero te falar sobre essa transição. Então Samuel, o profeta, vai orar ao Senhor, e Deus fala assim: Samuel, fica tranquilo, eles não estão rejeitando a ti, este povo rejeita a mim. É o meu governo que está em xeque, não é o seu. Mas tudo bem, deixa que eu vou cuidar. E para a gente resumir isso aqui, porque a gente vai entrar nas lições dessa mensagem. Então Deus vai estabelecer através do profeta Samuel, unja a um homem que eu escolhi, um homem chamado Saul, para ser o primeiro rei de Israel. Amado, imagine que até então, como eu falei, eram-se juízes, eram-se sacerdotes que governavam o povo, pelo menos que direcionavam o povo. Mas agora o povo está pedindo, a gente precisa de um líder, de um homem físico, porque Deus não é palpável, a gente precisa de alguém que a gente possa ver, que a gente possa tocar, alguém que a gente possa olhar e dizer assim, esse aqui nos governa. E então Deus vai dizer, tudo bem, mas eu que vou escolher, eu escolho Saul. E aí, depois de tudo aqui que a gente leu, vai chegar o ponto que Saul foi escolhido por Deus. Saul foi escolhido em frente ao povo. E agora que o profeta Samuel está dizendo, vamos então introduzir, colocar Saul à frente de todos, para que todos vejam, para que todos reconheçam que ele é o rei. Cadê Saul? 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 Quem sabe Deus tenha coisas extraordinárias para mim e para você. Mas o problema é que a gente ainda está muito escondido para que Ele comece a nos usar. Deus está falando para pessoas aqui, o teu lugar não é escondido nas bagagens, o teu lugar é lugar de governo. O teu lugar não é escondido chorando, o teu lugar é de cabeça erguida e vencendo batalhas, porque eu te escolhi, eu te chamei, eu te nomeei. Quais são as bagagens que tem nos escondido do propósito de Deus? Quais são os traumas que estão nos dizendo, você não é capaz? Qual é o problema que ficou lá para trás? Qual é o problema, quem sabe, lá na infância? Qual é o problema lá na juventude, lá na adolescência? Qual foi o problema que está nos impedindo de levantarmos as mãos e dizer assim, eis-me aqui, pode me enviar que eu estou pronto? Mas pastor, eu não me vejo pronto. A gente já vai entender isso. Então vamos para o texto e vamos ver aquilo que Deus quer ministrar para nós. Quem está entendendo essa mensagem já dá um glória a Deus aí. Ó, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter entrado aqui sem muita expectativa, mas Deus está te surpreendendo nessa noite e Ele te escolheu. E digo mais, você não vai sair daqui do mesmo jeito, você já está saindo daqui diferente. E vou falar mais, eu vou ser ousado agora. Deus vai te incomodar tanto, até você começar a adentrar e a se posicionar no lugar que Ele te chamou para estar. Mas eu vou dizer de novo, Deus estará incomodando pessoas a partir de hoje, para começar a tomar posição aonde Deus te escolheu para estar. Chega de ficar escondido atrás de bagagem, chega de ficar escondido atrás de traumas. Está na hora de se posicionar e dizer, eu estou aqui, pode me chamar, pode me escolher, eu estou pronto, eu vou fazer, eu vou alcançar, eu vou chegar onde o Senhor deseja que eu chegue. Sabe por quê? Diga assim comigo, eu posso me esconder da minha família. Diga assim, eu posso me esconder do meu pastor. Diga assim, eu posso me esconder da minha igreja. Diga assim, eu posso me esconder
das pessoas. Diga assim: mas eu não consigo me esconder de Deus. Quando nem o profeta sabia onde estava Saul, Deus disse: eu sei, está escondido atrás da bagagem. Deus está dizendo para pessoas hoje: você pode achar que ninguém está te vendo, que ninguém está te notando, inclusive quem sabe é o seu desejo, que ninguém te perceba, mas eu te percebi, eu te notei, e eu sei o potencial que existe dentro de você, e eu vou usar, e eu vou usar, e eu vou usar, e eu vou usar, e eu vou te levantar, e eu vou te constituir alguém que vai fazer a diferença onde estiver. Mas vamos para o texto, senão a gente não sai daqui. A primeira coisa, amado, é que foi Deus quem escolheu Saul. Vamos lá para o capítulo 9, volta um pouquinho comigo, capítulo 9, versos 15 ao 17, olha o que está escrito aí. Nós lemos o 10, volta um capítulo. Capítulo 9, verso 15 ao 17 diz assim: no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel, profeta: amanhã, por volta desta hora, enviarei um homem a você, da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou diante de mim. Olha o verso 17 agora. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: este é o homem que te falei, ele é o meu escolhido, ele vai governar o meu povo. Por muito tempo eu imaginava, eu entendia assim, que o erro de Saul, porque lá no final da vida a gente sabe como vai ser o final da história de Saul, infelizmente não é das melhores. Mas eu imaginava assim, a culpa é porque quem escolheu foi o povo ficou tanto pedindo para Deus um rei, que eles acabaram escolhendo Saul e escolheram errado. Não, irmão, quem escolheu Saul foi Deus. Quem tomou a decisão de errar no final foi Saul. Mas quem escolheu o primeiro rei de Israel, assim como o segundo no caso de Davi, foi Deus. E por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas das pessoas, ou muitas das vezes, as pessoas estão olhando para mim e para você e dizendo assim: pode ser com qualquer um, menos com você, porque você não tem capacidade. Quem sabe muita gente que entrou aqui hoje já ouviu muito de pai e de mãe, que talvez para mim seja uma das piores coisas que possa existir na vida de alguém, dizendo assim: você nunca foi um desejo meu, você nunca foi uma escolha nossa, você não era para ter nascido, você foi um acidente de percurso, nós não te planejamos, não era para você estar aqui. Quem sabe muita gente ouviu sua infância inteira pessoas dizendo assim: você não tem valor nenhum, ninguém queria você, você foi um erro. Mas coloca para mim, por gentileza, Cauê, João capítulo 15, verso 16. Olha o que está escrito: não foi vós que me escolheram, mas fui eu que vos escolhi. Deus está dizendo para pessoas aqui: fica tranquilo, não foi o teu pai e tua mãe que te planejaram, fui eu, antes deles imaginarem. Você pode ter ouvido que você foi engano, pode ter sido engano na cabeça do teu pai e da tua mãe, mas na de Deus não, porque Deus te planejou muito antes da fundação do mundo. Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo, Ele te escolheu, e se Ele te escolheu, o texto diz que Ele vai te capacitar para dar fruto, e o fruto vai permanecer. Deus te escolheu para dar certo, Deus te escolheu para dar certo. Deus me escolheu e Deus te escolheu para dar certo, irmão. Deus me escolheu e te escolheu para dar certo. Mas olha o texto, continuando. Desculpa. Saul, ele já tinha característica de líder. Olha o verso 2 do capítulo 9. 1 Samuel capítulo 9, verso 2. Olha a característica de Saul. Ele era um filho, ele tinha, perdão, que aqui está falando do pai, né, de Quis. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Era alguém diferenciado. Diga assim comigo: Saul era diferenciado. Sem igual entre os israelitas. É lógico, aqui estou falando de altura, mas como o próprio Samuel, quando vai ungir Saul, vai dizer assim: não há outro igual a ele em Israel. Ei, presta atenção. Sabe qual é o nosso problema? Existe talento, existe dom, existe potencial, existe valor. Só que o problema é que a gente não está enxergando.
Sabe qual é muitas das vezes o nosso problema? É que Deus já enxergou o talento, o profeta já viu o talento, a igreja já percebeu o talento, o pastor já te elogiou pelo talento, muitas pessoas já chegaram até você dizendo: você é capaz, você é bom, você faz isso bem, você tem talento nisso aqui, você tem dom disso aqui. Mas alguém está dizendo assim: eu não posso, eu não consigo, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Irmão, você é a imagem e semelhança do teu Criador, do teu Pai, do teu Senhor, de Jesus Cristo. Ele te escolheu para fazer e para dar certo, irmão. Você tem talento, você tem dom. Não tem ninguém que passe por essa terra e vai poder chegar um dia diante do trono de Deus dizendo assim: eu não tinha nada, eu não tinha valor nenhum. Ele vai dizer: pelo menos um dom eu te dei, pelo menos um talento eu te dei. Todo mundo, ninguém nasce nessa terra, nessa vida, nessa existência humana sem ter pelo menos um talento e um dom. Então cutuca quem está do teu lado e diga assim: você é bom, pelo menos em uma coisa. Pelo menos em uma coisa você é bom, irmão. Deus te deu esse talento, essa característica. Quem está me entendendo aí? Vai glorificando a Deus aí. Mas olha o que pode acontecer. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. O problema é quando o talento está aqui, ó, mas está dormindo. Mas aí Paulo vai dizer a Timóteo: por essa razão, Timóteo, eu quero te lembrar que mantenha viva. Aqui a versão é um pouco diferente, mas ele vai dizer assim: Timóteo, desperta o dom que já está em você. Ei, irmão, balança alguém que está perto de você, fala assim: já tem um dom aí dentro de você, já tem um talento aí dentro, já tem qualidade aí, já tem algo precioso aí dentro, já tem coisas grandes aí dentro. Só que ó, muita gente tá assim, ó. Tem talento, mas tá dormindo. Ei, irmão, acorda esse talento que tá aí dentro. Desperta isso que Deus colocou só em você, só você tem. É sua característica diante dele, é o dom, é o talento, é o chamado de Deus para você. Oh, meu Deus do céu, eu quero que pessoas saiam daqui hoje indignadas consigo mesmas, dizendo: como que eu não usei isso a minha vida inteira? Como que eu demorei tanto para perceber isso que Deus derramou na minha vida, uma unção própria para mim? Deus fez, me caracterizou com esse talento, com esse dom, com essa capacidade. Eu preciso fazer algo com isso que Deus colocou na minha mão. Mas sabe por que Saul não se via assim? Porque Saul era um homem que tinha medo. Saul era um homem que poderia ser alto, grande, forte, mas ele se enxergava como pequeno e fraco. Amados, presta atenção. Quem sabe os teus maiores traumas, olha, presta atenção, não perde essa chave agora. Quem sabe os teus maiores traumas sejam os teus maiores dons de amanhã. Vou repetir. Quem sabe os teus maiores traumas, as tuas maiores dores, aquilo que você enfrentou ou está enfrentando e você diz assim: parece que eu não vou aguentar, parece que eu não vou dar conta de suportar tudo isso, eu vou desistir. Mas aí Deus vai te fortalecendo, Alexandre, vai nos fortalecendo, e Deus vai nos capacitando, e Deus vai nos reerguendo, e toda vez que a gente pensa em desistir, Ele nos levanta. Só que presta atenção, vai passar. Não, eu estou profetizando, vai passar. Em nome de Jesus, vai passar. Esse trauma vai embora. Essa fase difícil vai passar. Essa crise vai acabar, vai acabar. Mas presta atenção. Quando acabar, Deus está te dizendo: eu quero usar nessa área que eu te lapidei. Deixa eu te dar um exemplo. Alguém que tenha grandes problemas ou tenha enfrentado grandes problemas no casamento. Você não percebeu que era Deus te treinando para abençoar outros casais agora que a sua vida está transformada? É gente que foi chamado com talento como músico, como cantor, e cantou tanto tempo fora, cantou nas noites, cantou em tantos lugares. Aí vem para a igreja e enterra o talento. E Deus está dizendo: eu te tirei lá do mundo, mas o talento eu não tirei, continua adorando a Deus agora no altar. Ah, irmão, eu vou ministrar, eu vou profetizar. É gente que tinha capacidade, tem capacidade de falar, fala bem. Antes de se converter, falava até demais. Mas aí Deus te transformou. Agora a sua vida é outra. Agora a sua maneira de agir é outra. Agora o seu caráter é outra. Agora as suas atitudes são outras. Mas Deus está falando: continua aproveitando aquilo que eu te dei. Você tem capacidade de falar? Fala do meu amor para as pessoas. Muitas das vezes aquilo que a gente passou, aquilo que a gente viveu, a gente quer enterrar. A gente quer dizer: não, vamos
vou deixar escondidinho. Não, Deus está dizendo, não é para deixar escondido, é para mostrar para todo mundo a transformação que aconteceu na tua vida, é para mostrar para todo mundo aquilo que eu estou fazendo na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, é para mostrar que eu sou contigo. Mas aí então, vamos lá, para a gente caminhar, que eu quero orar ainda. Mas quando que tudo isso aconteceu? Quando que Saul vai ser ungido rei, vai ser encontrado por Samuel? Quando primeiramente, está lá no comecinho do capítulo 9, se não me engano, vai dizer que o pai de Saul, vai dizer assim: filho, eu perdi minhas jumentas, vai procurar, pega um servo e vai procurar. Jumentas, meu irmão, o animalzinho, jumenta. Não estava xingando ninguém não, era jumenta mesmo. Por quê? Porque a época era cultural, era muito comum terem animais, terem bichos para venda, para muitas coisas. E então Quis, ele tinha suas jumentinhas. E uma dessas jumentas, eu não sei quantas foram, sumiram, saíram. Ele perdeu a jumenta, seja lá quantas coisas. E aí ele vai dizer para Saul assim: Saul, filho, vai procurar as jumentas do papai. Irmão, tem muita gente com talento. Nossa, eu preciso falar. Ai, Jesus, me dá sabedoria e me ajuda. Tem muita gente com talento, mas com pouca disposição. Por isso que Deus não usa. Irmão, o primeiro rei de Israel começou sua caminhada procurando uma jumenta do pai. Você tem ideia do que é isso? Ele poderia dizer: pai, é só uma jumenta, pai. Te junta dinheiro, compra outra. É só uma jumenta. Provavelmente a gente nem vai achar mais, ela anda muito, é difícil de achar, no meio do deserto, tá calor, vamos procurar. Mas assim que Saul ouviu do seu pai Quis dizendo: eu perdi a jumenta, vai procurar, ele chamou o servo, arrumou as coisas e saiu no meio do deserto procurar aquilo que o pai tinha perdido. Ei, sabe quando é que Deus vai começar a me usar e te usar mais? Quando primeiramente a gente começar a se importar com aquilo que o pai se importa. Ah, meu Deus do céu, eu vou dizer de novo, porque acho que nem todo mundo entendeu, eu falei rápido. Sabe por que muitas das vezes o talento ainda não foi colocado para fora? Porque Deus está dizendo: eu quero que você ame o que eu amo, eu quero que você cuide daquilo que eu gostaria de cuidar, eu quero que você faça aquilo que eu faria, mas eu estou colocando você para fazer. Ei, eu quero que você faça aquilo que o pai ama fazer. É o pai Quis falando assim: filhão, vai buscar a jumenta. E então ele sai à procura da jumenta. E aí o texto vai dizer que ele vai procurar, ele vai subir montanha, ele vai descer montanha, ele vai atravessar uma parte do deserto. Até que chega um momento que Saul vai dizer com o servo assim: é melhor a gente voltar para casa, porque está escurecendo e daqui a pouco o pai não vai estar mais preocupado com a jumenta, vai estar preocupado comigo. Então é melhor a gente voltar. Mas aí o servo vai dizer para Saul assim: meu senhor, aqui dentro onde nós estamos, dizem que tem um profeta de Deus chamado Samuel. Vamos na casa dele, quem sabe ele nos direcione. Amados, essa é a noite que, mais do que simplesmente despertar talento, mais do que simplesmente te empolgar ou te fazer movimentar de acordo com aquilo que Deus colocou dentro de você, nós estamos aqui como profeta do Senhor, em cima desse altar com o temor de Deus para te direcionar. Deus quer te dar direção, para não somente você ter um talento que todo mundo te aplauda, mas para que você comece a desenvolver aquilo que Deus tem para a salvação de vidas, para a transformação de histórias, para a transformação da tua casa, da tua família. Deus quer usar aquilo que habita dentro de você para mudar tudo aquilo que está ao redor de você. Mas para isso, às vezes a gente precisa que o profeta direcione. Aí eles vão procurar o profeta. Diga assim comigo: Saul foi procurar uma jumenta, mas encontrou uma profecia. Saul começou tudo com uma perda. Eu preciso falar isso aqui. Quem sabe eu e você estejamos reclamando de perdas que tivemos nesse ano, ou ao longo dos últimos anos. Quem sabe muitos de nós estejamos dizendo assim: mas por que Deus deixou aquilo acabar, aquilo não dar certo? Por que Deus deixou a empresa fechar? Por que Deus deixou eu ter que vender meu carro? Por que Deus deixou? Por que eu perdi? Por que não deu certo? Ei, nem todo chamado de Deus vai começar com subidas.
às vezes vão começar com algumas descidas. Nem todas as vezes o chamado de Deus vai ser encontrado quando tudo deu certo. Às vezes é justamente no oposto, quando tudo deu errado. Quem sabe pessoas nesse tempo de pandemia descobriram o seu talento quando todas as portas fecharam. Já parou para analisar isso? Quem sabe muitos casamentos foram restituídos por causa que você teve que parar o seu emprego por alguns dias, meses. Quem sabe algumas coisas aconteceram e você no momento não entendeu, mas hoje você olha e diz assim: agora eu entendi por que Deus me deixou perder. É porque quando eu perdi lá, eu ganhei aqui. É que quando eu perdi aquilo lá que eu achava que era importante, eu descobri algo que é muito mais importante do que aquilo que eu perdi. Oh, Deus está falando para pessoas: não reclame das suas perdas, entenda o propósito de Deus em cada uma delas. Mas aí vamos lá. Saul saiu para procurar uma jumenta, mas ele não encontrou a jumenta, ele encontrou outra coisa. Leia comigo, capítulo 9, verso 22. Olha o que está escrito. Então Samuel, profeta, levou Saul e seu servo para a sala e lhes deu um lugar de honra entre os convidados, cerca de 30 pessoas. Diga assim comigo: Saul foi procurar uma jumenta. Diga assim comigo: mas ele encontrou uma mesa de honra. Quando ele chegou, a mesa estava pronta. Presta atenção nisso aqui. A gente já vai encerrar e eu quero orar. Saul, ele chega na casa de Samuel. Está preparada uma mesa. Não, para 30 pessoas não devia ser uma mesa pequena. Uma mesa gigantesca. Cheio de comida. Imagino eu, né? E nessa mesa, 30 pessoas ao redor dela. Mas ninguém está sentado. Ninguém está comendo. Presta atenção, não perde isso aqui. Ninguém está aproveitando daquela mesa, ninguém está aproveitando daquela quantidade de gente, ninguém está festejando, mesmo tendo tanta gente. Sabe por quê? Porque a pessoa principal daquela mesa ainda não tinha chegado. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite, irmão? É revelação, é agora, eu não tinha escrito nada, Deus está falando. Você está preocupado com gente que chegou antes de você na mesa. Você pode estar preocupado com pessoas que parece que alcançaram resultados que você ainda não alcançou. E você está dizendo: por que só eu estou fora da mesa ainda? Deus está dizendo: fica tranquilo, ninguém vai se assentar até você chegar, porque está preparado o teu lugar. O teu lugar está preparado na mesa. O teu lugar sempre estará preparado na mesa. Deus não vai deixar ninguém assim. Se é teu lugar, ninguém vai tomar, irmão. Se é teu lugar, ninguém vai tirar. Se é teu lugar, Deus reservou, é teu. Ninguém vai pegar o lugar que Deus selecionou para você. Diga assim comigo: eu não vou brigar por lugares. Eu vou esperar a hora de Deus. A segunda coisa que ele encontrou, capítulo 10, verso 1, nós já lemos, mas só para a gente relembrar. Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. Diga assim comigo: Saul saiu para procurar jumenta, mas recebeu o óleo da unção. Quem sabe você só saiu da tua casa hoje, sem nenhuma hipocrisia, irmão, não tem pecado nisso. Muitos de nós já fizemos, eu já fiz isso muitas vezes. Só viemos para cá por causa de uma coisa, quem sabe? Uma cura que você precisa, que você estava, quem sabe, desgastado hoje. Você falou: olha, hoje eu só estou indo porque eu preciso dessa cura. Hoje eu só estou indo porque eu preciso desse milagre. Eu preciso que o Senhor me renove, eu estou destruído, fisicamente, emocionalmente, não sei, espiritualmente. E você diz assim: eu só vou lá para buscar isso. Samuel também só saiu para buscar a jumenta. Mas deixa eu te dizer, Deus está te surpreendendo hoje, não está não? Ele está te entregando muito mais do que você veio buscar nessa noite. Quem sabe é só um milagre, e eu vou fazer entre aspas, tá? Só um milagre que você veio buscar.
Deus já operou esse milagre na tua vida, só que Ele tem mais para você. Ele quer te ungir com o óleo da unção. Ele quer te capacitar para continuar guerreando, lutando, vencendo, caminhando e não desistindo. Ele estará te fortalecendo e te capacitando para continuar vivendo de milagre em milagre, de glória em glória, de passo em passo, de força em força. Você não vai parar e não vai desistir, porque o óleo da unção está sendo derramado sobre toda essa igreja nessa noite. E para a gente caminhar, para a gente encerrar. Oh Deus. E finalmente no verso 24 que nós lemos, capítulo 10, vai dizer que depois que encontraram ele, colocaram ele diante do povo, vai acontecer o reconhecimento. Diga assim comigo: Saul só foi buscar jumenta. Diga assim comigo: mas encontrou reconhecimento. Irmão, quando você está caminhando em direção, quando você está caminhando segundo uma palavra profética que fora lançada sobre a tua vida e você acreditou e está caminhando sobre ela, fica tranquilo, o reconhecimento mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Irmão, Saul não foi atrás de Samuel para ser ungido. Saul não foi atrás de Samuel para se tornar rei. Não foi levar o currículo e falar: eu tenho jeito de rei, eu tenho perfil de rei. Pelo contrário, ele tentou fugir. Mas Deus o encontrou, assim como Ele está encontrando você nessa noite. Não adianta fugir, Ele sabe onde você se esconde, Ele sabe onde você está, Ele sabe quem é você, Ele te conhece. Só que Ele está te dizendo nessa noite: fica tranquilo, eu vou fazer com que as pessoas reconheçam o que tem dentro de você. Eu vou fazer com que as pessoas reconheçam a unção que eu derramei sobre a tua vida. Eu vou fazer com que as pessoas reconheçam aquilo que eu tenho sobre você, sobre a sua história, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Fica tranquilo, na hora certa todo mundo vai ver e todo mundo vai reconhecer aquilo que eu estou fazendo por você. Mas aí a gente vai encerrar com o tema. Por quê, amado? Porque no meio do caminho vai ter muita coisa. Saul vai ser ungido, vai falar com os profetas, vai ser cheio do Espírito Santo, mas não dá tempo, eu quero orar. Vou pedir ao pastor Eduardo fazer essa oração conosco. Mas eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé nesse momento. E eu quero que você feche os olhos. E antes ainda do Ministério de Louvor cantar, eu quero te perguntar, e seja sincero, não precisa erguer a mão, não precisa se manifestar em nada. Responda para você mesmo. Você é alguém que está disposto, disponível, dizendo: eis-me aqui? Ou quem sabe eu e você somos alguém que, assim como Saul, está tentando de todas as maneiras, pastor, dizer: posso ficar escondidinho? Deixa eu ficar quietinho aqui atrás desse pano, atrás dessa caixa, atrás desse vaso, atrás da minha cadeira. Fica com os olhos fechados. Será que Deus não te chamou hoje aqui justamente para te lembrar aquilo que Ele já te prometeu que faria? Será que Deus nessa noite não está te lembrando daquela promessa que Ele te fez? Onde Ele disse que iria te levar para tal lugar, iria te capacitar com tal dom, que iria te usar de uma forma extraordinária em tal assunto, em tal área, em tal momento, em tal lugar. Mas desde que você ouviu essa promessa, se possível for, você está tentando se esconder dele. Fica tranquilo, Deus Ele não está aqui hoje apontando o dedo e dizendo: Senhor, não. Ele só está dizendo: eu não te escolhi para ficar escondido. Eu não te chamei para você esconder o talento que eu te dei. Eu não te capacitei, como eu poderia ter capacitado tantas outras pessoas, mas eu escolhi você para essa capacidade. Mas eu não escolhi te capacitar para que você fique parada, escondendo o talento que eu te dei, escondendo o dom que eu te dei, escondendo o chamado que eu te prometi que faria.
E eu gostaria que somente pessoas que nessa noite entendem que essa mensagem está tocando e queimando no teu coração. Porque você sabe o que Deus te escolheu para fazer e você não está fazendo. Você sabe o quanto você poderia ser ainda melhor, mais usado. Não estou negando o teu caráter, irmão. Não estou discutindo aqui sua integridade com Deus. Não estou discutindo aqui o teu temor a Deus, por favor. Eu só estou te perguntando se você não está escondendo o talento. Eu gostaria que, se você precisa desse renovo, desse start, desse empurrão, sai do teu lugar, vem aqui para frente. Se você entende que essa mensagem foi para que você fosse constrangido, constrangida nessa noite, a dizer, eu preciso fazer mais do que eu tenho feito. Deixa o Espírito Santo, deixa Ele fazer. Vou pedir ajuda da liderança aqui, por gentileza, vir aqui à frente e me ajudar também. Irmão, não tenha vergonha. Repito, Ele não está aqui para te humilhar, Ele está aqui para te dizer, eu te chamei para algo maior do que você já está vivendo. Olha, eu acredito que tem mais pessoas, mas tudo bem, a gente vai começar a cantar, a gente vai orar. E se você ainda sentir no teu coração de sair do lugar, vem para frente. Pastor, mas Deus pode me tocar aqui. Sim, Ele também poderia ter tocado Saul lá no meio das bagagens, mas não é isso que Ele tem para Saul. Ele quer que Saul se coloque diante do povo e todo mundo veja o talento que Deus deu, a capacidade que Deus deu, aquilo que Deus tem para fazer. Vamos adorar a Deus com essa canção, depois o pastor Eduardo estará orando.